Aqui é o Lailson e hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem fazer o download do novo robô da Bull Traders, o Bull Beta. O Bull Beta ele está disponível para download, ele foi lançado agora dia 1º de julho com a nova versão. Nessa versão nós temos funcionalidades exclusivas e individuais do nosso robô. Eu vou estar mostrando para vocês como realizar o download e a configuração, explicando passo a passo cada função nova do robô. Então vamos para o download. Para você poder baixar o robô, simplesmente você vai acessar o nosso grupo do Telegram, o grupo Free, e no grupo Free você vai localizar o canal de atualização do robô. Caso você queira pesquisar o canal direto, é só você ir na pesquisa do Telegram e digitar Bull Beta. Chegando no canal, a gente vai ter as duas versões disponíveis para download. Uma versão de 64 bits e uma versão de 32 bits. E isso varia de acordo com o seu sistema operacional. Lembrando que o Bull Beta, a versão desktop, ela está disponível apenas para o Windows. Então vamos ao download. Assim que você acessar o canal, simplesmente você vai baixar a versão que seja referente ao seu sistema operacional. Eu vou baixar aqui a versão de 64 bits. E depois que você baixar aqui no canal, simplesmente você clica sobre ele. Ao abrir, você vai ter esta pasta. O que é que nós vamos fazer? Você vai em extrair para. Aqui você vai localizar vai escolher um local no seu computador. Eu vou colocar aqui na área de trabalho. Vou criar uma nova pasta para poder extrair. Clicar em OK. Pronto. Feita a extração, você vai ficar com essa pasta na área de trabalho ou no local que você extrair. E aqui você vai ter todos os arquivos necessários para configurar o robô. Deixa eu arrastar para cá a janela. Então, estamos aqui com os arquivos que são necessários para o robô. E eu vou estar explicando um a um para que você não tenha problemas quando você estiver configurando o robô na sua conta. Lembrando que o robô é disponível gratuitamente para você testar na conta de treinamento. Então, aqui na pasta você pode ver que a gente tem 7 arquivos. Nós temos um arquivo que vai fazer você sincronizar a sua hora corretamente, para que você não tenha problemas com relação a delay na IQ. Esse arquivo com o nome Bull Beta é o próprio robô. E aqui a gente temos algumas configurações. A configuração de ciclos, a configuração completa do robô. Esse arquivo aqui é um arquivo que vai criar um log para tudo que você está fazendo, as instruções e os sinais. Caso você ainda não consiga compreender tudo que eu explicar aqui, a gente vai ter esse arquivo dentro da pasta com todas as instruções que é necessário para você configurar o robô. Eu vou deixar aberto aqui as instruções e vou abrir aqui também do lado o TXT com a configuração. E agora eu vou explicar para vocês um a um. E aí você pode também ir acompanhando aqui do lado com as configurações, com as instruções de que é cada um. Então, a primeira opção é a opção que leva o e-mail. Então você vai digitar aqui o seu e-mail que você usa para logar na IK Option. Eu vou digitar o meu aqui bem rápido. Coloquei meu e-mail. Aqui eu vou colocar minha senha futuramente. Mas vale lembrar que entre esse igual aqui, a gente tem que ter um espaço. Então veja, e-mail, espaço, igual, espaço. Esse espaço você não vai apagar, você vai manter ele aqui. E aqui você vai digitar a sua senha. Certo? E aqui agora a gente vai para as configurações de todas as funções do robô. O primeiro deles é o tipo de stop. Então vamos ler aqui no arquivo de instruções. O tipo de stop você vai colocar aqui 0 ou 1. 0 vai ser para quando você estiver fazendo um stop percentual e 1 para quando você estiver colocando um valor fixo. Explicando. Se eu colocar 0,
O meu stop, tanto para stop gain quanto para stop loss, ele vai ser calculado em porcentagem. Então vamos dar um exemplo que eu tenho R$ 1.000 na corretora e eu coloquei o tipo de stop 0. Então meu stop gain e meu stop loss vão ser definidos de acordo com a porcentagem que eu colocar aqui. Se eu colocar 10 aqui no gain e 10 no loss, só um exemplo, vai ser 10% de R$ 1.000 para gain ou para loss. Caso eu altere o 0 para 1, então vai ser valor fixo. Eu vou estar dizendo aqui que meu stop gain é R$ 10 e meu stop loss R$ 10. Porém, se eu colocar 0, esses valores vão ser calculados em porcentagem, certo? Essa é uma função bem simples, acredito que todo mundo já está meio que familiarizado com ela. Então, eu vou passar aqui já para tipo de conta. Tipo de conta é a conta que você vai operar, treinamento ou na sua conta real. Caso você queira operar direto na conta real, você vai digitar aqui, como está explicando ali nas instruções, real. Caso seja na conta de treinamento, você vai digitar aqui demo, certo? Função super simples também. E vamos adiante. Em Soros, você vai definir se você vai utilizar a função de Soros ou não. Caso você não saiba o que é Soros, dá uma pesquisadinha no próprio YouTube mesmo. Você pode encontrar uma explicação sobre Soros, que é quando você usa o seu lucro como soma seu lucro de uma possível vitória com a sua próxima entrada. Então aqui você vai definir 0 para desativar a função de Soros ou 1 para ativar a função. Eu não quero usar a função de Soros, então vou marcar 0. Porém, caso que eu marque 1, então aqui em nível de Soros eu tenho que definir quantas mãos de Soro as minhas entradas vão fazer. Então aqui você define o valor que você quiser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, quantos Soros você quiser. Como eu defini o meu para 0, eu vou colocar meu nível de Soros em 0 também, certo? Nossa próxima configuração é o tipo de entrada. Como é que vai funcionar esse tipo de entrada? Ele é semelhante ou praticamente igual ao seu tipo de stop. Então, o tipo de entrada ele vai ser em percentual ou em valor fixo. Se eu colocar 0, o meu tipo de entrada vai ser um tipo de entrada percentual. Como eu coloquei ali em cima, vamos supor que a gente está com uma banca de R$ 1.000 e meu valor de entrada em percentual vai ser de 0,5%. Então eu coloco aqui 0,5. Esse é o valor da minha entrada. Lembrando que se você for colocar valores quebrados em percentuais, é necessário que você coloque um ponto e não uma vírgula. O robô ele vai identificar os pontos, porém ele não vai identificar as vírgulas. Então, se meu tipo de entrada aqui for 0, então eu defini aqui para que minha entrada vão ser entradas de 0,5% ou 2%, enfim, a configuração que você desejar. Se eu colocar aqui em cima o tipo de entrada para 1, então meu stop não vai ser mais de valor percentual, vai ser de valor fixo. Então, se eu marcar 1, eu vou definir aqui um valor e esse meu valor ele vai ser um valor fixo, como está dizendo mesmo a instrução. Então, se eu colocar 10 aqui, a minha entrada vai ser uma entrada de R$ 10. Se eu mudar para 0, em tipo de entrada, vai ser percentual, então vai ser 10%. Ok? Eu vou deixar aqui 1% mesmo. E meu tipo de entrada eu vou deixar um tipo de entrada percentual. Certo? Quantidade de martingales. No antigo robô, nós tínhamos que definir os martingale na própria lista de sinais. Nesse novo, não se faz mais necessário. Quando eu estiver mostrando o formato de lista para vocês, vocês vão ver que a configuração da lista ficou bem mais simples e ficou bem mais tranquilo, não precisa mais digitar tanta coisa, além do sinal, a direção e o horário, e o tempo de vela. Você não precisa digitar mais nada. Então, quando eu coloco aqui quantidade de martingale, são quantos martingale eu vou trabalhar. Por exemplo, você faz entrada sem usar o gale, então você vai marcar 0. Você só usa o gale 1, você vai colocar 1.
você usa o padrão 2 gales, então você vai colocar um 2 ali, certo? Essa configuração é bem simples, também eu acho que todo mundo está familiarizado com isso. A gente trouxe a opção de colocar a quantidade de martingales na lista, diretamente na lista, e agora essa quantidade de martingale ele é direto na configuração. Próxima configuração é o fator do martingale. O que seria o fator? Seria quanto vai multiplicar a sua primeira entrada. Vamos lá. Minha primeira entrada é de R$2, então a minha segunda entrada ela vai ser de acordo com o fator que você colocar. Se eu colocar 2 aqui, a minha primeira entrada é 1%, um exemplo. Eu vou deixar aqui em valor fixo para a gente se familiarizar melhor. A minha primeira entrada é de R$2. Então, se eu deixar meu fator martingale em 2, então, se der loja na entrada principal, na primeira entrada, quando ele for fazer o gale 1, ele vai multiplicar a minha entrada por 2. Então, vai ser 2 vezes 2. Então, meu primeiro martingale vai ser com 4. Deu loja no primeiro martingale, foi para o martingale 2. Minha entrada estava com o valor de 4, vai multiplicar por 2 novamente, então meu martingale 2 vai ser com o valor de 8. Caso você queira, além de recuperar, ter um lucro maior, você pode aumentar seu martingale usando um ponto e colocar valores fracionados, como 2.4, 2.5, como você bem entender. Eu vou deixar 2, porque é o padrão que eu uso em minhas operações. Próxima configuração é o delay. Explicando aqui bem rápido. A IK Option ela tem uma certa demora antes de captar a sua entrada. Eu realizo minha entrada agora, mas ela só vai ser executada daqui a mais ou menos 1 ou 2 segundos. Então o que é que eu faço? Para antecipar essa entrada, eu defino um delay para que o meu robô faça a entrada antes. Meu sinal é para meio-dia, para as 12 horas. E eu colocando um delay de 2 segundos, a minha entrada não vai ser realizada ao meio-dia, às 12 horas em ponto. O robô vai fazer essa entrada às 11 horas, 59 minutos e 58 segundos, para que esse delay da IK faça com que eu entre exatamente no início da vela. Próxima configuração, antecipar o gale. Essa é uma nova função que nós implementamos. E como é que funciona essa antecipação do martingale? A gente sabe que para o robô realizar o martingale 1 ou o martingale 2, é necessário que ele tenha a vela por completa terminada. Então, por exemplo, nós estamos realizando uma entrada e nessa entrada ficou uma vela com um tamanho, sei lá, um tamanho pequeno, médio. Nossa próxima configuração que eu vou apresentar para vocês é a função de antecipar gale. Como é que funciona essa função? Essa função ela vai melhorar seu martingale, certo? Aqui, vamos configurá-la. Ela vai antecipar o seu martingale para que você não tenha nenhum delay ou um delay mínimo quando você errar a primeira entrada e quando ele realizar o martingale 1, ele realizar num tempo mais hábil, ou seja, realizar um pouco antes e não ter perigo de você errar a taxa, do robô errar a taxa e ele pegar um valor melhor. Então, como é que funciona? Deixa eu explicar aqui de uma forma mais didática como é que funciona o antecipamento do martingale. Vamos pegar, por exemplo, esta vela aqui, certo? Então, essas 3 velas aqui vai ser as velas do nosso exemplo, certo? Então, é aqui que a gente vai se basear de como o robô anteciparia o martingale. Então, a nossa primeira entrada foi realizada aqui, nesta vela. E o robô, ele tá pega essa taxa aqui, ó, vou marcar. Ele pegou a taxa nesse local, ficou meio torto. Mas ele pegou a taxa aqui e nosso sinal era para compra e não venda. Então, esse sinal aqui estaria dando um loja na primeira entrada. Daí, quando tiver faltando alguns segundos para terminar esta vela, o robô ele vai calcular essa taxa, ele vai ver a taxa que ele entrou, ele vai ver a taxa atual. Quando ele perceber que essa taxa
é uma taxa que vai fazer com que você perca, ele vai se antecipar e entrar um pouco antes, como a gente configura o delay lá, que eu coloquei o meu -2, ele vai entrar um pouco antes aqui para pegar também esse início dessa vela. Então o que acontece? Na função de antecipar o gale, o robô ele vai pegar uma taxa, vai pegar o valor da sua taxa, da taxa que ele entrou, vai fazer esse cálculo próximo ao final da vela e vai antecipar seu gale para esta vela. Vamos supor não, aqui aconteceu a mesma coisa. Ele pegou a taxa aqui e ao invés de ir para compra, ele está indo para venda, ele está descendo. Então o robô ele vai identificar que essa abertura da vela, a taxa que ele pegou, está sendo negativa. Ele está dando um outro loss no martingale 1. O que é que ele vai fazer? Ele vai se antecipar para que ele possa pegar a taxa correta no início da próxima vela. Certo? Então, bem simples. Para ativar, você vai colocar 1. Para desativar, você coloca 0. Ativar antecipamento do gale 1. Desativar, vai lá e coloca 0. Certo? Eu vou deixar ativado, porque eu gosto de usar essa função. Payout também é uma configuração que todo mundo já conhece. Você define seu payout mínimo para que o robô ele só entre acima daquela porcentagem que a corretora está pagando no momento. Nova função, filtrar notícias. Aqui em filtrar notícias, você vai fazer com que o robô ele não entre em horários de notícias. Vai ter uma notícia de 3 touros às 9 horas. Você tem um sinal de 8h45. Se você ativar o filtro de notícias com 1 e você colocar 30 minutos aqui antes da notícia, 30 minutos depois da notícia, o robô ele não vai executar nenhum sinal que esteja dentro desse horário próximo à notícia. A notícia é de 9 horas, eu tenho um sinal de 8h45, esse sinal ele não vai executar por estar próximo a uma notícia. É uma função também excelente. Para você ativar, você marca com 1, para desativar, você marca com 0, certo? Eu vou deixar ativado, eu também uso essa função. Analisar tendência. Então veja só. O analisador de tendência, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai analisar as velas que tem para trás do sinal e vai calcular se essas velas estão em tendência de acordo com o seu sinal. Vamos supor, vou explicar aqui bem rápido também, que o nosso sinal é esta vela aqui. Deixa eu marcar. Nosso sinal é esta vela. E nosso sinal não é para call, é para put. É um sinal que vai vender ao invés de comprar. Então, o que é que o robô vai fazer? Antes de chegar na vela do sinal, ele vai analisar o período que tem antes, certo? Aqui a gente tá vendo que o gráfico estava subindo, mesmo tendo essas velas aqui. E ele vai identificar se tem mais velas para call ou mais velas para put. Se ele identificar que nesse momento aqui do sinal, esse sinal está indo contra essa tendência, vamos supor que aqui o meu sinal é para put e a tendência tá para call, ele não vai entrar e vai cancelar essa entrada por identificar que o gráfico nesse momento está indo contra o meu sinal. Então, o filtro de tendência, o robô de forma automática, ele vai identificar se o gráfico está acompanhando o sinal. Se ele ver que o gráfico não está acompanhando o sinal, ele não vai realizar a entrada para aquele momento. Então, se você quiser usar o analisador de tendência, você vai marcar com 1. Caso você queira desativar, você vai marcar com 0. E no período da tendência, você vai dizer quantas velas para trás do sinal o robô vai analisar. Se você aqui definir, por exemplo, 20 velas, é o que eu uso 20 velas. Eu coloco 20 velas para que o robô possa identificar se ele está a favor ou contra o seu sinal. Nossa última função, também uma novidade que foi muito pedida na nossa última versão, e agora nós trouxemos na nossa versão do robô, que é a função de ciclos. Vamos lá. Como é que funciona o ciclo? O ciclo, se eu marcar aqui que ele está ativado, aqui eu vou colocar
quantos ciclos eu quero fazer. Se eu colocar 2 ciclos, a exemplo, o robô ele realizou a entrada para um sinal, o sinal deu loss. Ao invés de ele realizar o martingale naquele mesmo sinal, ele vai para o próximo sinal. Isso foi uma coisa que muita gente pediu e nós conseguimos implementar nessa versão. A gente precisa definir quantos ciclos vão ser usados. Eu vou definir aqui um exemplo, 2, certo? Então você vai precisar ir lá no outro arquivo que está na pasta e você vai configurar os ciclos no outro arquivo, certo? Mas por enquanto as configurações são essas. Se caso você queira desativar os ciclos, você vai colocar um 0. Feito todas essas configurações, você salva o seu arquivo e não esqueça de colocar o e-mail e senha, e aí você já poderá executar o robô. Antes de executar o robô, vamos dar uma olhada no formato das listas, certo? Lembrando que se você tiver dúvida em alguma coisa, você pode chamar qualquer administrador no grupo que a gente vai estar te auxiliando. Sobre os ciclos, a gente ainda tem a configuração aqui no arquivo. Então aqui você vai definir como é que vai ser seu ciclo. Então você tem que lembrar que você vai separar por ponto e vírgula. E aqui tem um exemplo. E aqui você pode ver que o primeiro ciclo vai ser realizado com entradas de 2, 4 e 8. O segundo ciclo vai ser com 4, 8 e 16. Então essa função que muita gente pediu para fazer a recuperação no próximo sinal está disponível nessa versão do robô. Sobre a lista de sinais, a gente vai continuar mandando todo dia. Quando a gente postar os sinais no canal, a gente vai estar mandando para vocês também a lista. Então é bem simples, dá para você ver aqui que simplesmente você vai colocar hora, minuto e é importante você colocar os segundos. Não se esqueça de colocar isso. A moeda que você vai estar fazendo a entrada, a direção e o tempo de vela. Então dá para perceber que ficou bem mais simples. E você ainda pode também estar usando o conversor de sinais para converter a lista de sinais para nosso robô. Aqui a última opção, você vai estar colocando o tempo de vela. Você tem que lembrar isso. Então 1 para 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e assim respectivamente. Vou estar operando velas de 1 hora, 60 minutos. Você vai colocar um 60 aqui e você vai estar configurando do mesmo jeito, certo? Feito tudo isso, a gente agora pode executar o robô. Deixa eu colocar aqui só uma ordem de exemplo. Eu já vou colocar minha senha lá no arquivo de configuração e já vou executar o robô para que vocês possam ver. Terminei de colocar todas as minhas configurações. Agora eu posso executar o robô. Se você já tiver uma licença válida, ele vai te mostrar essas configurações aqui. Caso você não tenha, ele vai dizer que você não tem uma licença válida e vai mostrar que você vai executar na conta de treinamento. Eu tinha colocado aqui um sinal, mas foi bem em cima e ele já até executou o sinal aqui do EURUSD, tá? Vamos ver aqui como foi essa entrada. Eu coloquei meu delay para 2 segundos e a gente pode ver aqui que ele entrou às 21 horas, 42 minutos, 59 segundos. Como eu coloquei 2 segundos, ele foi um pouco antes, dependendo da velocidade da sua internet, o tempo de resposta é maior. A gente sabe que esse horário aqui das 9 horas é um horário bem volátil, mas deixa eu colocar aqui a vela em 1 minuto, que está em 5. Vamos ver como é que ele pegou essa entrada. Então ele pegou aqui no início da vela, exatamente no início da vela. Está dando loss e agora a gente vai ver ele executando o martingale. Vamos lá, deu loss. Ele já realizou o martingale aqui quase que instantaneamente. Ele entrou um pouquinho atrasado, mas realmente a gente sabe que tem um pouco de atraso no martingale, mas se você olhar aqui, ele pegou a taxa exatamente no lugar correto, certo? Então é isso, tá aqui o robô funcionando, você vê que funciona
que ele está executando perfeitamente. E se você ficar com dúvidas ainda, você tiver alguma dúvida, não esquenta, vai lá, procura a gente no canal, chama a gente no privado, que a gente vai te auxiliar a configurar o robô. Do mais é isso, obrigado por assistir. Sei que foi um vídeo um pouco longo, mas eu acredito que deu para deixar cada função, cada configuração bem explicada para que você não tenha futuros problemas. Então é isso, até a próxima.